Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia com Jesus, Deus abençoe e proteja cada um de nós, nossas famílias, e continue nos dando sabedoria, força, paz e alegria na nossa vida, no nosso lar. Eu orei por vocês na madrugada, tá? E vou continuar nessa corrente, porque, como eu falei antes, a família é um projeto de Deus e o inimigo está irado para destruir as nossas famílias, mas se depender de nós, pelo poder do Espírito, Deus vai nos dar força para ser as guardiãs do nosso lar. E aí, como é que está o desafio? O primeiro desafio falou que nos desafiou a falar palavras de bênção, de elogio e validar os nossos maridos. O segundo desafio nos estimulou, nos desafiou a ser perseverante na oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro desafio. O terceiro desafio da revista Guardiãs do Lar hoje vai ser: Senhor, o meu pedido hoje é que o meu esposo se deixe ser guiado pelo Senhor. Hoje nós vamos clamar a Deus em oração, pedindo que o Senhor dê poder do Espírito Santo para os nossos maridos se deixarem ser guiados por Deus nas escolhas, nas atitudes e palavras, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado pelo Senhor Jesus. Então eu vou ler um pouquinho aqui do terceiro desafio. Entramos no nosso terceiro dia de jornada e eu tenho uma pergunta muito importante a fazer. Como está o cumprimento dos desafios? Sei que é mais fácil para alguns, para algumas. Para outras, entretanto, é muito difícil não reclamar, dizer somente palavras agradáveis. Não desanime, seja perseverante, pois Deus tem bênçãos especiais e reservadas para a nossa vida. Toda mulher já viu o seu esposo se dar mal após uma decisão errada que tomou contra a vontade da família. Ou pior, contra a vontade de Deus. É próprio do ser humano querer assumir o controle da sua vida e seguir em uma estrada que ele mesmo designou, sem atentar para os riscos que ela oferece. Tenho certeza de que dia a dia o seu amado, o seu esposo, tem decisões importantes a tomar. O meu conselho hoje é que você deve ter ouvido por aí. É que você não tente impor a sua vontade a ele. Não tente impor a sua vontade ao seu esposo. Ore por ele. Nem seja como o gotejar contínuo de dias de chuva, repetindo o mesmo conselho a todo instante, até que o seu marido seja vencido pelo cansaço. Isso só fechará o coração dele e os ouvidos dele também. Então, aqui diz que não adianta nós ficarmos falando nos ouvidos do nosso marido. Se quisermos conseguir alguma coisa ou aconselhá-los, não vai adiantar. Nós vamos ser como uma torneira. A Bíblia diz que a mulher que fala muito, que reclama muito, que fica resmungando, é como uma torneira que não para de pingar. São mulheres chatas, entendeu? Então nós não queremos ser mulheres chatas, nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus e a guardiã do nosso lar. Então o conselho de Deus é: ore e peça a Deus que lhe oriente a respeito do que dizer, no momento certo e como falar. O poder de abençoar ou de amaldiçoar está na nossa língua. A forma de falar é muito importante. Nós sabemos que a palavra ela tem muito poder. Deus criou o mundo através da palavra, e a palavra ela pode derrubar ou levantar uma pessoa, mas acima de tudo, ore para que o seu esposo ouça a voz do Senhor falando no seu coração e permita que Deus guie a sua vida. Então a nossa missão vai ser não ficar falando quando o nosso marido for tomar alguma decisão que a gente não concorda ou que possa dar errado. A nossa missão vai ser orar para que ele se deixe ser guiado por Deus e pelo Espírito Santo. Ore para que Deus tome o coração do seu amado marido nos braços, e mostre o caminho que ele deve seguir.
mas acima de tudo, que ele perceba a presença do Espírito Santo do seu lado e siga pelo caminho certo. E hoje nós vamos orar por isso, Senhor. O nosso pedido hoje é que o nosso esposo se deixe ser guiado pelo Senhor Jesus. Então, força aí, meninas. Precisamos ser mulheres de oração. Ninguém muda o coração de ninguém a não ser Deus. O que nós podemos fazer é orar por eles. Enquanto nós oramos por eles, Deus muda o nosso coração e a nossa mudança vai provocar a mudança do outro. Tem muitas mulheres às vezes que reclamam muito e falam muito e brigam muito, e às vezes fica tão enjoada, como uma goteira pingando, que o marido às vezes ele perde até o desejo sexual pela mulher, pela forma com que ela se comporta, pela forma com que ela fala e pela forma com que ela age. Então, meu conselho hoje é para que nós busquemos sabedoria de Deus e vivamos uma vida de oração, para que, guiadas por Deus, nós possamos guiar os nossos maridos e orar por eles, para que o Senhor faça o melhor na nossa casa e no nosso casamento. Eu tenho certeza que Deus, se for preciso, Deus vai até o fundo do mar para restaurar e salvar nossa família, porque ela pertence a Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu volto com outro vídeo. Deus abençoe.